Olha, meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o nosso colunista aqui, né, às terças e quintas, mas hoje ele vem aqui como diretor, presidente do CERN, que é o Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia, Jean Paul Prats. O CERN apresentou ao governo do estado uma proposta conceitual de logística portuária que vem sendo bastante comentada e repercutida, e há uma perspectiva de crescimento triplicando o PIB do estado do Rio Grande do Norte. Bom dia, Jean. Bom dia, Diógenes, bom dia, amigo do Jornal 96. Hoje, sem tanto limite de tempo, vamos falar aqui um pouquinho sobre a logística portuária. Diógenes. É verdade. Eu não falo de tempo, não, porque eu me lembrei do comentário que eu fiz há pouco tempo. Cuidado para não pegar o cacuete aos 3 minutos me cortar. A minha proposta conceitual, que proposta é essa de criação de um novo terminal portuário aqui no estado? Pois é, Diógenes, essa proposta foi antecipada, ou digamos assim, nós precipitamos a apresentação dela, ela estava programada para ser ao longo de julho, mas em função daquela questão justamente do programa de concessões do governo federal. Certo. Então, uma vez que o governo convocou aquela reunião na segunda-feira passada para receber propostas, nós aceleramos um pouco, já estava no final de preparação, isso já vem sendo trabalhado há alguns meses, desde que acabou a eleição. É uma decorrência até do trabalho que nós fizemos para o programa de governo, o governo Robson, do corredor logístico da Grande Natal, da proposta de uma solução logística, e é um assunto que eu particularmente lá com a equipe do CERN vimos estudando desde a fundação do CERN em 2010, derivado daquele grande problema que nós sempre tivemos, de crônico, de não poder atrair fábricas de grandes equipamentos. Isso derivava, obviamente, disso foi o setor eólico, mas nós acabamos tendo que estudar soluções logísticas para o Rio Grande do Norte como um todo, em geral, para qualquer tipo de atividade industrial. E desde então eu conversei com especialistas da Holanda, da Coreia. Sempre que eu viajo por algum outro motivo, eu acabo chegando no país e procurando especialistas em calado raso, que é o problema do Rio Grande do Norte. E conversei de fato, exato, não só de Natal, do litoral todo do Rio Grande do Norte. Então, eu quando perguntava sobre as locações possíveis do litoral todo do Rio Grande do Norte, mostrava mapas de batimétricos que nós temos, várias outras informações consolidadas da Marinha, dos serviços do Estado, né, do próprio IBGE, de vários tipos, geográficas, marítimas e tal. E o consenso do pessoal sempre foi de que o nosso calado, de fato, não permite, ou permite, mas permite com muita dificuldade, em alguns pontos muito seletivos da costa, a colocação de um terminal de calado mais profundo. Então, um deles, que é bem reconhecido, às vezes fala-se de falha geológica, mas não é bem falha geológica, é uma fossa oceânica que fica no estuário, na saída do rio Mossoró, lá em cima, próximo a Porto Mangue, Macau, naquela região. É a fossa mais próxima que temos, né? Fora ali na frente de Pirangi, por incrível que pareça, que tem uma mais próxima, mas você imaginar um terminal oceânico em Pirangi, é inconcebível, né? Então é lá em cima mesmo. Então nessa você encontra aí um calado de 18 metros, 19 metros, mas a 18 quilômetros da costa, mar adentro. Então você teria que estirar ou um pontilhão, caríssimo, ou um novo Porto Ilha, só que um Porto Ilha muito mais complexo do que o Porto Ilha do Sal, porque o sal, Diógenes, você retira do mar e ele volta para o mar. Ali é uma região de muito vento. Eu mais do que ninguém sabe disso, que nós todos agora sabemos que ali venta como não venta em lugar nenhum do mundo. Então você imagine granéis como ferro, calcário, sendo transportados com aquelas gruas que vazam granéis para todo lado, até mesmo grãos. Desperdício dessa produção. Desperdício e dano ambiental, né? Você jogar ferro no mar. Uma coisa é sal, que volta para o mar. Outra coisa é um processo, são minerais diferentes. Então lá você teria que fazer um processo fechado, por sucção, com tubos, né, minerodutos e tal. Você não poderia fazer o transbordo que você faz no Porto Ilha. Então, um Porto Ilha é muito mais complexo do que seria. E aí nós começamos a configurar, com auxílio de uma equipe capitaneada por um arquiteto italiano, um arquiteto de cidades, um cara que já trabalhou na reconstrução de Beirute, de outras cidades do Oriente Médio, etc., que é estabelecido em Roma, ele não fica aqui. Mas nós começamos a trocar ideias com eles, que tinham um projeto e já andava estudando essa questão em Natal, em função de efeitos positivos para a cidade. E aí nós conjugamos os projetos e apresentamos essa solução, que é a margem esquerda do Potengi, numa península já totalmente degradada hoje por carcinicultura e por salinas já desativadas, e que está comprometida a ser recuperada,
Só que nós encontramos uma forma de consensuar, colocar um porto bem maior do que o porto atual de Natal, uma extensão do porto atual, inclusive com a participação da Coderne dentro, e ao mesmo tempo recuperar mais de 2/3 dessa área ambientalmente também para a cidade. E essa é a grande pergunta, quer dizer, desse estuário do Potengi, era a questão ambiental, quer dizer, seria um projeto para também recuperar essa área degradada. Com certeza, porque o pensamento é o seguinte, em lugar nenhum do mundo, o arquiteto Cláudio Catucci afirma isso categoricamente, você criou áreas de proteção ambiental somente no meio da cidade, como essa seria, porque a cidade, Zona Norte é cidade, embora alguns achem que não é. A Zona Norte e a Zona Sul de Natal, como se fosse um sanduíche, e essa área ali dentro, simplesmente uma área verde. Ela não ia durar muito tempo. Ao mesmo tempo, nós iríamos talvez degradar no litoral norte áreas muito mais sensíveis e muito mais importantes do ponto de vista turístico, de segunda residência no futuro, etc, além de dirigir toda a produção mineral para um lugar onde não tem nada hoje, uma coisa que mereceria muito mais infraestrutura, etc. Esse projeto, ele, claro, magnetiza Natal mais uma vez como área industrial. Ele vai recuperar também, vai ajudar a recuperar os distritos industriais Parnamirim, Extremóis e Macaíba. Pode haver uma criação de um quarto distrito industrial no meio entre o aeroporto e o porto, para aquelas indústrias que possam eventualmente receber parte de um lado e de outro, de avião ou de navio, e despachar de navio ou de avião também. E ajuda, e dentro desse projeto nós incorporamos vários projetos para a cidade também. Uma terceira ponte, saindo ali do Baldo, chegando à Zona Norte. Que é a ideia do atual governador. Exatamente, que vai ao encontro ponte, né? de um desejo dele, que é correto, de desafogar a cidade, criando uma terceira ponte de fato urbana, porque a ponte Newton Navarro exige que você faça um desvio, tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Ela fica, né, mais na área turística, na área de acesso próximo ao litoral. Essa ponte ficaria exatamente no centro, saindo do Alecrim, caindo na Zona Norte, lá naquela Nossa Senhora do Bonfim, dali do Carrefour, que é o centro da Zona Norte. Seria uma via extremamente útil. No caso, a ponte. Mas além da ponte, há a perspectiva também de interligação com rodovias e ferrovias. Né? Há duas rodovias importantes nesse projeto. Uma seria o contorno, pegar a BR-101 e tirar de dentro da cidade, fazer com que ela contorne a cidade. Isso para carga é importantíssimo. E a segunda seria uma via ligando o aeroporto ao porto, que também se tornaria uma rodovia pedagiada para automóveis, para os usuários que quisessem chegar bem mais rápido ao aeroporto, também seria uma opção. E as ferrovias, aí sim é o principal. Um ramal ferroviário principal, um grande nó indo a Sul, e a Sul se tornaria um grande congregador, um grande catalisador de cargas de todo o interior, tanto da região de Mossoró, pessoal do calcário, etc., quanto da região do Seridó, pessoal do minério de ferro e de outros minerais. Né? Você poderia conectar com Porto Mãe caso um terminal menor seja necessário lá, para Granés. Isso não anula o projeto? Não anula. Quem vai decidir? Porto lá no litoral norte. O entendimento com o governo, nós temos trabalhado muito bem com o governador e especialmente com os secretários Paulo Roberto Costa e o Paulo Roberto Cordeiro. Da Lava Jato. É porque é o Paulo Roberto Cordeiro, é o mesmo primeiro nome. E o Jader. É um insulto, rapaz. Imagina, desculpa aí. E o Jader Torres, secretário Jader Torres de Infraestrutura, exatamente no sentido de congregar essa situação com o que o governo deseja. E também de apresentar essas opções ao investidor. Quem, na verdade, vai decidir o que é viável ou não é o investidor também. Nós estamos apenas levantando uma possibilidade, dando vários detalhes. Qual o valor desse projeto locais que liga? Entenda aí, gente. É um terminal portuário ali, na outra margem do Porto de Natal, aliás, pelo que eu estou vendo aqui a maquete aqui, né? Exato, tá previsto, a planta, e quanto 10 vezes mais do que o atual porto? Eu falo em área. Na verdade, o cálculo aí permite, para falar em termos bem leigos, uma movimentação de cerca de 350 navios por ano, dá quase para mais ou menos um cargueiro por dia, dá para atender. E com calado suficiente para mais de 100 mil toneladas, ou seja, navios de grande porte. A questão do calado merece até um certo detalhamento. A saída do Rio Potengi na verdade, um braço de mar. O Rio Potengi é pequeno, ele não consegue abastecer aquilo de água. Mas o mar entra à vontade ali. Então, quanto se cave ali, vai ter água para cobrir o calado.
não há um problema de secar aquilo ali. É um estuário bastante bem provido de água. Então você pode até cavar, ou no caso dragar, que é o termo técnico, até 19 metros sem problema nenhum. E com algum estudo técnico sobre a profundidade dos pilares da ponte, você pode ir até mais do que isso, até 22 metros. Ponte, rodovia, um interporto de distribuição de mercadorias e a integração com o aeroporto. Qual é o custo disso tudo? Você perguntou exatamente o custo. Nós separamos em 3 módulos afins. O primeiro módulo diz respeito à construção naval, terminal portuário, um porto seco e a adaptação do Porto de Natal atual. Custaria 3,6 bilhões de reais e uma execução de 3 anos e 4 meses. O outro módulo é a logística, seria o corredor logístico rodoviário, esse contorno da cidade pela BR-101. Que é necessário hoje a terceira ponte incluída nesse pacote e o parque ecológico, que é esse parque que ficaria no entorno do porto, que é 3 vezes o tamanho do Central Park, por exemplo, em termos de área, né? Esse custaria menos 580 milhões, 3 anos e 8 meses de execução. E a ferrovia é um ramal, é uma coisa à parte também, porque o investidor de ferrovia normalmente é muito específico, né? E a gente tem conversado inclusive com a China Railways, que é uma empresa que está entrando no Brasil, a mega empresa chinesa de ferrovias, que é responsável pela praticamente todas as ferrovias da China e que tem procurado novas fronteiras aí para investimento. Nesse caso seriam 4 anos e 9 meses de realização, ramal ferroviário ligando as regiões produtoras do estado, 2,8 bilhões de reais. Investimento de ferrovia é um investimento bem mais caro no início do que rodovia. Você falou aí na questão da ferrovia, há esse interesse dessa empresa chinesa, mas já há possíveis, potenciais investidores para este projeto? Como ele disse... Ou ele está pronto para ser vendido? Está pronto para ser vendido, entre aspas, vendido no bom sentido, né? E com a participação importante que se diga da Coderno, a Coderno vem trabalhando com a gente. A Coderno tem um projeto há muitos anos muito semelhante a esse, que é um projeto, a diferença é apenas que ela usa a parte de fora, em vez de ter o parque ecológico, o porto fica na parte de fora dessa península olhando para a cidade. Nós consideramos que ele pode ficar do lado de dentro, porque aí o parque ecológico protege o visual e a gente consegue recuperar Ribeiro, Alecrim e outras coisas. É a única diferença. Estimativas econômicas, só para encerrar, estimativas econômicas é de que o PIB do Rio Grande do Norte seja triplicado se esse projeto for... O PIB, houve ali um reparo. O que nós fizemos foi o PIB industrial do estado em 3 vezes mais, porque a gente considera que a recuperação das zonas industriais do estado próximo a Natal, isso é interessante também, porque Natal não tem mais para onde expandir indústria. O PIB industrial, produto interno bruto industrial, da indústria. Ou seja, a atração das indústrias aqui para importar componentes, exportar, inclusive viabilizando as 2 EPS que estão paradas. Esse projeto já foi entregue ao governador? Foi entregue oficialmente na segunda-feira. Qual foi a impressão dele? Eu acho que foi boa. Na verdade, naquele dia a gente não teve condição de dialogar muito, né? Mas depois, com os secretários, imagino que os secretários representem o governador, obviamente. Nós tivemos detalhamento da várias reuniões, estamos trabalhando juntos, inclusive para ir a alguns investidores mais solenes, né? E eu acho que deve dar certo, e essa é uma contribuição nossa, é a contribuição do CERN. O papel do CERN é isso, um think tank, é um tanque de pensamento, de estratégias para levar ideias interessantes aos governos, já organizadas na forma de pacotes para investidores. É isso aí. Eu queria agradecer a presença de Jean Paul Prates, presidente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia. Proposta, vocês acompanharam aqui na entrevista, de criação de um terminal portuário, de logística, um terminal graneleiro também no litoral norte, rodovia, ponte, enfim, se esse negócio sair do papel, vai ser muito bom para a economia do Rio Grande do Norte. Com certeza. Jean Paul, muito obrigado. Jean Paul está amanhã aqui na coluna dele, no Jornal 96, sempre trazendo informações relevantes para a discussão, desenvolvimento do nosso estado. Obrigado, Jean. Um abraço a todos. A todos um bom dia. Eu volto amanhã.